pessoal, dando continuidade aos nossos tutoriais sobre o DSAT, hoje a gente vai realizar o cadastro do arquivo de experimento. Então a gente vai incluir todas as descrições e os tratamentos que foram utilizados nesse experimento, vinculando ele ao arquivo de clima e de solo que a gente criou nos tutoriais anteriores. Então no primeiro momento a gente precisa verificar aqui se no meu arquivo de clima a estação está presente e também a mesma coisa no arquivo de solo. Então, a gente vai buscar aqui, a nossa estação chamava PIES, certo? Então, eu tenho aqui 2013 2014, então nosso arquivo de clima está sendo lido pelo sistema. Eu posso verificar no solo também aqui, no soil.sol, se o nosso arquivo de clima, de solo, está presente. Então, lembra que a gente tinha nomeado ele de ES 2020-0001. Então, aqui está o nosso arquivo de solo também presente no sistema, certo? Quero visualizar ele em bloco de notas, eu clico aqui nessa pastinha, ele vai fazer a abertura do arquivo, nesse caso ele está lá no último perfil, é o perfil de solo que a gente construiu, tá certo? Bom, quais são as informações que a gente vai inserir nesse arquivo de solo? Eu tenho aqui os meus dados de Piracicaba, vai estar disponível na descrição do vídeo para download. Você pode ver aqui que a gente tem os locais, qual que era a cultivar, qual que era o grupo de maturação, a gente vai utilizar isso para iniciar a calibração, e quais os tratamentos que a gente tinha presente nessa área. Então são 6 tratamentos, 3 data de semeadura, irrigado sequeiro, e aqui a gente tem a condição de água inicial no solo, certo? Bom, qual que é o primeiro passo? Eu tenho aqui legumes, tenho a cultura da soja, e ele está me mostrando os experimentos que já estão presentes no sistema. Para fazer a adição de um novo experimento, eu venho aqui em New Experiment, clicando nele, ele vai abrir uma janela em que a gente vai fazer a construção desse arquivo de experimento. Aqui tem várias opções, tem experimental, sequencial, seasonal e espacial. A gente vai trabalhar com esse experimental, porque ele vai fazer a simulação exatamente daquele ano, daquelas condições que a gente está propondo. Então, ele vai fazer uma simulação de um tratamento por vez dentro desse arquivo de clima. Então, eu posso colocar aqui o nome desse experimento. Então, eu vou denominar aqui soja Piracicaba, certo? Vamos colocar ES, PI. O nosso ano, vamos colocar o ano de simulação, e o nosso experimento é o número 1, e aqui ele pede a cultura. Então aqui tem as várias culturas do sistema, a gente vai procurar aqui soybean, definir aqui a cultura. E aqui eu posso colocar descrições do experimento. Então eu vou colocar meu nome, vou colocar aqui a instituição, certo? Então, definir aqui quais são as minhas identificações e identificação do experimento. Essas informações aqui, a gente pode estar incluindo elas também, mas elas não têm efeitos, não têm efeito na simulação. É só mais para informação, para a gente entender o que foi feito nesse experimento. Então, a gente pode deixar ela em branco. Na sequência, eu aperto aqui em Next. Bom, o sistema vai seguir esses diferentes campos que a gente precisa estar preenchendo. Algum deles a gente não precisa estar trabalhando, e a gente vai descrever cada um deles agora na sequência. Então, eu apertei em Next, a primeira coisa que me apareceu aqui foi cultivar. Então, depois a gente vai ver como é que a gente descreve essa cultivar. Então, aqui ele colocou a cultura, a gente já tinha definido como soybean, e ele vai buscar no sistema quais as cultivares cadastradas, certo? Então, pode ver que tem várias cultivares. A cultivar que a gente está trabalhando é a BRS 284, então no meu sistema, como eu já calibrei ela já está presente aqui. Mas no caso de vocês, a gente não tem essa informação ainda. Então eu vou procurar aqui, seguindo a nossa planilha, a cultivar é definida como um grupo de maturação 6.5. Então eu posso iniciar aqui com o grupo de maturação 6, são parâmetros gerais que tem presente na plataforma, e eu posso iniciar com isso aqui. Eu também posso buscar trabalhos científicos que me tragam cultivares calibradas, inserir isso no sistema, a gente vai aprender a fazer isso, e depois buscar ela aqui. Então, para a gente começar,
vou selecionar aqui o grupo de maturação 6, que me traz parâmetros gerais de calibração. E aperto em Next. Feito isso, ele me trouxe aqui na definição de fields, que nada mais é do que os campos experimentais, onde eu vou inserir a parte de estação meteorológica e de solo. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro nível, eu vou colocar o nome aqui, ó, Piracicaba, onde foi feito o experimento, certo? E então eu vou inserir informações aqui de solo e de clima para esse local. Ele me pede uma definição aqui de campo, então eu posso colocar aqui, são 8 caracteres, vou definir como 01 esse experimento. Próximo ponto, Weather Station, estação meteorológica. Então lembra que a gente cadastrou uma estação. Bom, definido aqui o nome do experimento, a gente vai partir para a construção de informar a estação que a gente está utilizando. Muitas vezes ela não vai aparecer aqui de forma direta o nome da estação, eu preciso apertar aqui em Refresh, para ele vai aparecer isso, eu salvo e Refresh, ele vai recarregar o sistema buscando a estação meteorológica que a gente fez o cadastro. Bom, ele voltou lá na página inicial, eu venho aqui Environment e eu tenho os fields aqui onde eu estou construindo isso, certo? E aí eu vou procurar aqui a nossa estação PIES, certo? Aí ela apareceu aqui, ó, PIES. Aqui na lateral eu posso observar os anos que ela tem, ó, PIS 1301 e 1401, que é a nossa estação que a gente acabou de criar no tutorial anterior, certo? Bom, como a gente não incluiu o nome específico do solo no arquivo anterior, ele ficou cadastrado aqui nesse sistema como -99, então a gente busca ele aqui, ó, ele me traz -99 e aqui na lateral eu vou ter os vários tipos de solo que estão cadastrados como -99. Então eu venho aqui e seleciono o ES 2020-0001, certo? Bom, uma outra alternativa, eu retornar aqui no meu arquivo de solo, certo? Bom, como a gente não tinha definido o nome anteriormente, eu posso vir aqui no meu arquivo de bloco de notas, eu estou com o meu solo aqui, a sigla dele, e esse final aqui define um nome que vai aparecer lá. Então eu posso colocar aqui litossolo vermelho, Piracicaba, para mim conseguir identificar lá. Então eu venho aqui, salvei meu arquivo de solo, retorno para a construção do experimento, faço um refresh aqui para ele atualizar o nome e o banco de dados. Feito isso, venho aqui novamente em Fields. E agora a gente pode encontrar aqui, ó, conforme a gente definiu lá, no litossolo vermelho, Piracicaba com a sigla 2020-0001, certo? Bom, aqui eu posso incluir outras características se a gente quiser, não vai ter tanto efeito na simulação, porque ele busca as informações iniciais lá desse solo. Bom, mas se a gente estiver trabalhando com dois ambientes, com duas diferentes estações meteorológicas, ou mais, ou dois tipos de solo, eu tenho esse nível aqui. Então esse foi o nível 1. Eu posso vir aqui e adicionar. Ele vai aparecer o nível 2 aqui, ó. Então eu posso vir aqui e mudar. Colocar outra cidade, então, por exemplo, Goiânia. Pode ver que ele está selecionado aqui. Ele já nomeou para o 02 aqui a identificação do nível do experimento. Eu posso vir aqui e modificar a estação meteorológica para qualquer outra estação que eu tenha interesse, ou ainda o tipo de solo. Então mudei aqui, eu posso retornar, nível 1 está me trazendo esse solo e esse clima, e o nível 2, esse solo e esse clima, certo? E essas informações são importantes depois quando a gente for montar os tratamentos. Então sempre lembrar aqui no field quais são os níveis que a gente tem, certo? Vou deletar a Goiânia, que a gente não vai trabalhar com ela, vamos manter somente Piracicaba. Feito isso, ok, ele já registra isso no sistema. Então o ideal é sempre vir na sequência aqui nessa aba superior. Então a gente cadastrou fields, agora a gente vai inserir as condições iniciais. Então eu vim aqui, mesma forma, ele vai ter diferentes níveis. Vou inserir aqui a data de medida. Nesse caso aqui a gente vai inserir a data em que foi feita a medida de conteúdo inicial de água no solo. Eu tenho aqui, posso definir qual que foi a cultura anterior, qual que é o resíduo de nitrogênio, fósforo, qual que foi a incorporação. Então são fatores que vão estar influenciando a simulação. Então se a gente pegar a nossa planilha, a gente tem aqui o conteúdo de água inicial no solo, que a gente vai inserir no sistema,
Eu tenho aqui a primeira data para o tratamento 1 foi 18/10. Então, vou inserir aqui 18/10 de 2013. E posso colocar aqui a descrição desse experimento. A gente vai colocar aqui P1, que é o plantio 1 que a gente fez isso, certo? Feito isso, eu tenho aqui perfil. Nesse perfil aqui eu vou definir duas coisas: o conteúdo inicial de água no solo e o conteúdo de nitrogênio aqui em amônia ou nitrato nesse solo para essa data aqui, certo? Se eu pegar e retornar aqui na planilha nossa, a gente definiu como 75% de água inicial. Então eu venho aqui, insiro 75%, o sistema vai recalcular com base no solo, e nitrogênio, como a gente não tem muito nitrogênio disponível nessa forma no momento do plantio, a gente coloca 10 kg aqui só para preencher o sistema. Então eu venho aqui e mando ele calcular. Então, com base lá no que a gente definiu de conteúdo de água no solo para esse perfil, ele faz o cálculo com base em 75%, certo? E aqui o nitrogênio também, ele faz esse ajuste pelo total por hectare, o que é amônio, o que é nitrato. Estou trabalhando com culturas gramíneas, por exemplo, que tem uma resposta muito alta ao nitrogênio. Eu preciso definir de forma bem eficiente esses parâmetros iniciais para mim conseguir ter uma maior eficiência da simulação, certo? Então aqui a gente inseriu para a data 1. Vou adicionar aqui o plantio da data 2. Veja, mesmo conteúdo de água no solo, só que para o dia 14 de novembro. Então venho aqui e altero para 14 de novembro o meu nível 2. Mantenho 75% e 10%. Um ponto importante para se observar. Um ponto importante para se observar na plataforma DESAT, como ela é americana, às vezes ela pode fazer uma alteração do que vem primeiro, entre dia e mês ou mês e dia. Então, sempre cuidar essa unidade aqui para definir a data. Então, aqui ele está trabalhando com a unidade dia, mês, mas às vezes ele inverte, fica mês, dia. Então, tem que tomar cuidado com isso na hora da construção. Feito isso, eu vou adicionar meu terceiro nível, P3. Eu tinha aqui no dia 8 de janeiro, 50% de água no solo. Então, 8 de janeiro de 2014, eu tinha 50%. Peço para o sistema recalcular e ele vai fazer essa alteração. Então, eu criei 3 níveis de condições iniciais de água no solo. Então, tem o nível 1, que é a data de plantio 1, 2 e 3, que foi feito, certo? Aqui a gente não vai inserir nenhuma informação, mas eu posso estar trabalhando com isso se for de interesse, principalmente resíduo de nitrogênio. Do OK, ele volta para a tela inicial. Feito isso, então eu fiz aqui a construção do experimento, do campo de experimento, solo e clima, coloquei as condições iniciais. Então a gente tem aqui field, condições iniciais que já cadastrou. Eu tenho aqui as cultivares, a gente já inseriu um grupo de cultivar, posso inserir vários grupos. Data de plantio, então eu tenho aqui quando que foi feito o plantio. Se a gente pegar os nossos níveis de tratamento, eu tenho aqui P1 dia 18, P2 dia 14 e P3 dia 8 de janeiro. Então eu vou colocar esses 3 tratamentos de data de plantio aqui no sistema. Então, P1, data de plantio foi dia 18/10 de 2013. Data de emergência posso colocar ou deixar ela vazia, porque o sistema vai simular. Aqui eu tenho o método de plantio. São diferentes formas. A gente trabalhou aqui com semente seca, definido aqui. Mas eu posso estar trabalhando com como ou diferentes formas, transplante. Então isso vai influenciar na simulação do modelo. Então eu posso colocar aqui semente. Tem a opção de distribuição de plantio. Então pode ser aqui a gente trabalha com distribuição em linhas. Tem essas outras duas formas também. Isso vai influenciar de como é que está sendo feita a simulação da área foliar e a interceptação de energia. Eu tenho uma população aqui, no caso para soja, a gente trabalhou com 28 plantas por metro quadrado, manteve essa população como objetivo final na emergência. O espaçamento entre linha, 45 centímetros. Direção em relação ao norte, o experimento estava plantado a 0 graus. A direção das linhas em relação ao norte.
Com essa informação, o modelo calcula a interceptação de radiação solar em função do ângulo de incidência naquela região. E aqui eu tenho a profundidade de plantio, que foi em torno de 3 centímetros, certo? Então, eu inseri todas as informações aqui para o nível 1. Bom, mas isso a gente está fazendo para a primeira data de semeadura. Eu tenho a segunda e a terceira. Então, eu venho e repito o processo aqui. Feito isso, eu tenho as nossas 3 datas de plantio, ok? Dou OK aqui para o sistema salvar, definimos cultivares, definimos plantio, próximo item, irrigação. Bom, aqui eu vou realizar o cadastro dessas informações, desses tratamentos aqui em que a gente teve irrigação, certo? Para as 3 datas a gente teve irrigação, e aqui a gente tem a quantidade que foi aplicada com eficiência de 100% e a respectiva data em que essa irrigação foi feita. Então, através do balanço hídrico, a gente definiu qual que era o déficit para cada época, para cada data de plantio, quanto que eu precisava irrigar, e foi feito esse manejo de irrigação usando o método de balanço hídrico para irrigação. Então, foi aplicado isso e a gente vai estar cadastrando essa informação, certo? Existe a possibilidade no sistema de fazer a simulação da demanda de irrigação, mas nesse caso, o nosso objetivo é reproduzir exatamente o que foi feito no experimento. Depois, na construção do arquivo seasonal para fazer simulação de manejo, a gente vai fazer uma simulação automática de manejo de irrigação e ver os resultados que a gente vai obter, certo? Então, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou cadastrar para cada uma das datas a quantidade que foi irrigado para cada um dos tratamentos. Então, eu tenho aqui P1, vou definir aqui o meu tratamento número 1. Eu estou falando qual que é a eficiência aqui, então ali o resultado já é eficiência de 100%, o ano de início da irrigação, e aqui eu posso definir 2 formas de apresentar isso, numa data específica ou dias após o plantio. Então a gente vai manter aqui em datas específicas. E vou trazer todas as informações para o meu tratamento 1, informações do tratamento 2 e para o 3, certo? Bom, então eu vou iniciar aqui. Vou colocar a data, a primeira data que a gente tem na planilha é dia 23/10, foi aplicado 3 milímetros, e aqui o método de irrigação. Então ele apresenta várias formas de irrigação, a forma que a gente utilizou essa irrigação foi de gotejamento, então a gente vai trabalhar com esse método aqui. Então inseri aqui a primeira data, eu venho aqui e adiciono uma nova aplicação, atualizo essa data que foi feita a irrigação, adiciono a nova quantidade e assim para cada uma das aplicações. Bom, eu posso fazer dessa forma, então ir digitando aqui, criando os diferentes níveis, a gente tem 3 níveis, ou ainda eu posso fazer de forma mais automatizada, eu venho, dou OK ali anteriormente, salvo o meu experimento, então veja que ele já definiu o nome desse experimento, ESPI, pelas siglas que a gente definiu aqui, 2001, definindo aqui o ano que foi feito o experimento com o número do experimento. Bom, se eu voltar aqui em crops, legumes, soja, e eu procurar aqui, ó, vai aparecer o experimento que a gente acabou de criar ele, ó, ESPI 2001, soja Piracicaba. Clicando aqui na lupa, eu volto aqui, ele vai abrir esse bloco de notas com todas as informações do experimento que a gente cadastrou até agora. Então aqui a gente tem as condições iniciais que a gente cadastrou, tem as datas de plantio, ó, nível 1, 2 e 3, o nome que a gente definiu, e aqui está me dando irrigação e manejo de água. Então são as definições que a gente incluiu, e ele está trazendo aqui qual que é a identificação, o nível desse tratamento, nível 1, a data em dia juliano, o método de irrigação e a quantidade que foi aplicada em cada uma dessas datas. O que eu posso fazer? Copiar isso aqui e adicionar na linha inferior, alterando a data e alterando a quantidade que foi aplicada. Então eu preciso converter minha data para dia juliano e eu posso adicionar essas informações aqui juntamente com a irrigação de uma forma mais rápida. Feito isso,
Então, só vou alterar aqui a primeira. A gente tem um dia a mais com aplicação de 5,6 milímetros, certo? Feito isso, eu salvo o arquivo, aperto aqui em refresh, vou ter aqui meu experimento, vou vir aqui nessa janelinha, ele vai retornar para a gente naquele mesmo local em que a gente estava trabalhando anteriormente, certo? E a partir daí eu tenho aqui o manejo de irrigação que eu estou utilizando, certo? Então veja que ele adicionou aqui mais uma data com a quantidade que foi aplicada, certo? Agora vamos preencher esses 3 níveis e na sequência a gente continua para os próximos níveis de manejo aqui, certo? Bom, e aí eu finalizo aqui a inclusão dos dados de irrigação, certo? Então eu tenho aqui os 3 níveis de irrigação com as diferentes datas e diferentes quantidades conforme a gente fez com os experimentos, ok? Bom, aqui eu ainda tenho fertilização, aplicação orgânica, manejo, colheita, que a gente não vai estar trabalhando, então a gente está assumindo que a fertilização feita no experimento supriu todas as demandas da cultura e o modelo simula somente a parte do nitrogênio, então quando for trabalhar com nitrogênio eu preciso incluir aqui da mesma forma qual que foi o manejo. No caso da soja a gente não tem tanto problema, então a gente não está incluindo a parte de fertilizantes, certo? Então só para recapitular, a gente incluiu solo e clima, incluiu as condições iniciais de água no solo, que é muito importante para o modelo simular, incluímos manejo de cultivar, data de plantio e irrigação, e agora a gente vai fazer a construção dos tratamentos. Então veja que aqui, ó, cultivar, field, initial condition, planting, irrigação, fertilização, todas as informações que a gente cadastrou anteriormente está aparecendo aqui, ó, certo? E aqui a gente vai criar os níveis de tratamento. Então a gente vai seguir essa sequência que a gente tem aqui na planilha. Essa sequência aqui de tratamentos e vai construir as diferentes condições para cada um dos tratamentos. Bom, então o nosso primeiro nível, a gente vai chamar ele aqui de P1, que é a primeira data de plantio, condição sequeiro. O que a gente vai incluir aqui? Cultivar. A gente cadastrou um nível de cultivar anteriormente aqui. Então, olha, eu tenho aqui nível 1, cultivar, grupo de maturação 6. Então, eu insiro aqui o grupo 1. Field, eu tenho somente um também. Só a análise a gente não incluiu, então deixa ela vazia. Initial condition, lembra que eu tenho 3 níveis. Então, deixa eu voltar aqui, ó, condições iniciais, eu tenho para a data de plantio 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Vou montar aqui, para a data de plantio 1, a minha condição inicial é essa aqui, ó, certo? Então, eu inseri ela aqui. Plantio, mesma coisa, ela é nível 1. Irrigação, vai aparecer os 3 níveis, mas como ela é sequeiro, eu vou deixar sem nada. Fertilizantes, resíduos e outras condições a gente não está incluindo. E as controle de simulação a gente vai ver na sequência aqui, mas a gente mantém ela como 1. Bom, definimos o primeiro nível de tratamento. Vou adicionar o segundo. É a mesma data 1, só que agora eu tenho a condição irrigada. Então, nessa data irrigada, é a mesma cultivar, o mesmo experimento, o mesmo local, as mesmas condições iniciais, a mesma data de plantio, só que agora eu tenho a irrigação que eu fiz lá no nível 1, certo? Então a gente pode voltar aqui, ó, pode ver que estão os 3 com o mesmo nome, eu posso voltar aqui em irrigação e mudar. Então eu tenho data de plantio 1, posso colocar o nível 2 e o nível 3, que é a data de plantio 3, ok? Volto lá em tratamentos, eu tenho irrigação para a data 1 e mantenho o resto a mesma coisa. Vou adicionar o terceiro nível, agora a gente vai para plantio 2, condição de sequeiro. Então é mesmo cultivar, mesmo experimento, condição inicial vai mudar para P2, o plantio já não vai ser a primeira data, vai ser a segunda, e nesse experimento eu não tenho a irrigação, certo?
Adiciono nosso último nível, plantio 3 irrigado, mesmo cultivar, mesmo field, mesma condição inicial, mesma data de plantio, só que agora eu entro com a irrigação nesse outro nível aqui, certo? Então, com isso eu defini os experimentos. Bom, quero inserir um outro grupo de cultivares, por exemplo. Então, vou dar OK aqui, venho aqui em manejo, cultivar, eu tenho 2 níveis, eu adiciono o nível 2 e coloco aqui o grupo de maturação 7, por exemplo. Dou OK. Se eu vier aqui em tratamentos, em cultivar, vai aparecer agora o cadastro do grupo 7. Então ele só vai simular o grupo 7 se eu mudar aqui a cultivar. Quero repetir o mesmo experimento com a cultivar 7. Eu adiciono aqui uma nova linha e mudo para o grupo de maturação 7. Então ele vai fazer exatamente as mesmas coisas que esse nível aqui com a cultivar grupo de maturação diferente, certo? Vou pegar aqui e vou deletar ele, que a gente não vai trabalhar com esse nível, certo? Bom, o que está faltando a gente ver? Essas simulações aqui. Então, dou OK aqui, eu venho aqui em Simulation Option, e aqui eu tenho as características gerais, eu posso definir diferentes níveis aqui da mesma forma, adicionando um novo nível e removendo ele. Aqui ele me mostra os anos do dado climático e ele pede aqui Simulation Start Date. Ele está pedindo que data vai iniciar a simulação. Então uma coisa é data de plantio, que a gente definiu anteriormente, e outra coisa é início da simulação. Eu posso iniciar essa simulação o período anterior que eu quiser. Como a gente definiu o conteúdo de água inicial no solo para cada uma das datas, o período tem que ser anterior à data de semeadura. Não precisa ser muito tempo, porque já está definido as condições iniciais para cada data de semeadura. Agora, em muitos casos, eu não conheço o conteúdo inicial de água no solo, na data de plantio, então eu posso iniciar essa simulação 6 meses anteriores à data de plantio para normalizar o balanço hídrico e o conteúdo de nitrogênio no solo, para quando chegar na data de plantio isso estiver mais próximo do que a gente está considerando na data de plantio. Então aqui a gente vai definir, como início da simulação, nossa primeira data de plantio. Então 18 de outubro de 2013, certo? Então ele definiu aqui, vou rodar apenas um ano, uma repetição. Aqui eu não preciso alterar, certo? Eu tenho options aqui, ele me pede se eu quero fazer a simulação do balanço hídrico, do nitrogênio, da simbiose, fósforo, potássio e esses outros níveis ele não altera, assim não vai ter efeito na simulação, então eu não preciso mudar. E aqui ele me pede o nível de CO2, então trabalho com o nível atual ou ler do arquivo de clima. Então na verdade quando a gente gerou o arquivo de clima a gente definiu o teor de CO2, então eu posso buscar um valor default que é o 380, posso buscar essa curva que me traz a concentração atual de CO2 ou a partir do arquivo de clima que a gente gerou. Então eu posso definir ele aqui. Bom, quero simular a produtividade potencial sem déficit hídrico. Eu posso vir aqui e desligar o balanço hídrico. Ele não vai incorporar nas simulações o balanço hídrico, mas a gente quer deixar ele ligado aqui. Depois a gente pode fazer alguns testes e ver o que acontece na simulação. Então aqui eu defino se eu vou simular ou não alguns componentes. Aqui são os métodos de simulação o arquivo de clima, das condições iniciais, o método de evapotranspiração, de infiltração, fotossíntese. Geralmente a gente mantém o default, então os métodos que já estão apresentados aqui. Então o arquivo de clima ele vai ler o dado que a gente cadastrou, as condições iniciais conforme a gente definiu. A evapotranspiração ele traz aqui para o State Taylor, eu posso mudar para FAO, porque a gente tem todas as variáveis climáticas que precisa. E o restante eu posso manter aqui as condições default. Aqui eu tenho manejos, são manejos automáticos, a gente não vai utilizar nessa simulação, mas depois do seasonal a gente vai estar utilizando isso, então eu vou explicar melhor para vocês. E aqui os outputs. Aqui eu defino qual que é a frequência de saída de resultados, o que ele vai me apresentar, a forma. Então geralmente a gente mantém o que já está presente quando a gente inicia o arquivo. E aí eu posso estar mudando dependendo da finalidade. Então eu estou trabalhando com um volume de dados muito grandes. Talvez eu precise reduzir essa frequência aqui. Em vez da escala diária,
mudar para uma escala de 5, 10 dias. Talvez eu não precise de carbono, então vem e coloca um no aqui, não vai gerar o arquivo de output de carbono se não for de interesse. Mas para esse experimento vamos manter todos esses níveis. Então, como a gente tem só um nível, só dou OK aqui. Se eu voltar lá no meu tratamento, ele vai mostrar que a gente está trabalhando com o nível 1, o único que tem. Então eu poderia nesse mesmo experimento aqui, estar comparando, por exemplo, a simulação usando o método da FAL. Então eu poderia colocar aqui FAL, vou adicionar mais uma linha e eu venho e mudo aqui para Priestley Taylor. Então eu vou ter dois níveis. A partir disso, eu criaria mais tratamentos e estaria trabalhando com esses diferentes níveis aqui, tá certo? Então, eu venho aqui, crio os níveis de opções de manejos e de condições que eu quero, dou OK, venho aqui em Save, ele me mostra o nome do meu arquivo, então ele está salvo lá na pasta C, DSite 4.7, soybean espi 2001.sbx. X é o arquivo de experimento, tá certo? Fechei aqui, dou um refresh no banco de dados, está aparecendo aqui o meu nível Piracicaba, todos os tratamentos, com os nomes, as definições, o arquivo mostrando aqui, ó, então a gente pode abrir ele para ver com mais detalhe. Então aqui eu tenho os tratamentos, então ele está me dizendo, para cultivar, eu estou trabalhando com nível 1, então veja, o nível 1 para cultivar é o grupo de maturação 6. Field, nível 1, que a gente está definindo aqui, ó, o arquivo de clima e o arquivo de solo. Então, tenho todas as opções mostradas aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o manejo de irrigação. Então, nível 1, sem manejo de irrigação 1, sem irrigação, manejo 2, sem irrigação e manejo 3. Então, todas as informações que a gente cadastrou na janela anterior, ela aparece aqui e com o tempo a gente consegue entender e, quando necessário, fazer alterações direto no bloco de notas, ao invés de acessar o sistema gastando mais tempo, certo? Mas isso com o tempo a gente vai obtendo conhecendo as siglas e essas informações. Finalizado o meu experimento, eu posso vir aqui, ele vai carregar, vai me mostrar aqui no modelo todos os tratamentos, eu posso selecionar parte deles ou selecionar todos, dependendo do interesse. Clico aqui em rodar modelo. Se tiver qualquer problema no arquivo de clima, no arquivo de solo ou no arquivo de experimento, ele vai dar erro na simulação e eu não vou conseguir acessar os resultados. Então é sempre bom a gente estar observando isso. Concluiu a simulação, vem aqui em análise. Sempre é bom dar uma olhada nessas mensagens, View Warning Messages. Então ele vai me trazer aqui informações de possíveis problemas, né? E aqui eu tenho todos os outputs que a gente viu lá no primeiro tutorial. Eu tenho aqui os meus tratamentos com os diferentes níveis. O que é interessante observar aqui? Sempre ficar atento ao comparativo entre os experimentos. Então, como a gente está trabalhando com manejo irrigado e sequeiro em diferentes datas de semeadura, eu posso vir aqui em Options e aí selecionar como a unidade de tempo a data, dou OK e venho aqui e escolho, por exemplo, o peso de grão. Aí posso selecionar todos os tratamentos para mim observar os resultados. Então ele está me dando aqui P1 sequeiro, então iniciou lá o crescimento de grão bem antes, a gente pode ver a diferença entre as datas de semeadura e pode ver a diferença entre os manejos irrigados e sequeiro. Certo? Bom, então eu tenho todos os outputs aqui, posso explorar isso aqui. Eu também tenho informações aqui de evapotranspiração, de fotossíntese, de carbono, de nitrogênio. Os arquivos de clima, eu posso estar verificando aqui que se realmente não tem nenhum problema no arquivo de clima, alguma coisa estranha que não está coerente com o experimento. No próximo tutorial a gente vai estar construindo os arquivos de dados observados para fazer a comparação aqui no output do modelo, tá certo? Bom, qualquer dúvida a gente está à disposição.